É impossível não comparar as duas manifestações ocorridas recentemente no Brasil. As primeiras, com estudantes à frente, foram atos em defesa da educação. No domingo, foi a vez de apoiadores do governo defenderem medidas contra os trabalhadores, como a reforma da Previdência. A análise é do comentarista político João Caires. O mais interessante é comentar um pouco sobre os atos, o que aconteceu no Brasil, em especial em São Paulo, onde uma senhora com a camisa escrita Marielle Vive foi hostilizada e teve que ser escoltada pela polícia para não ser agredida. Um absurdo. O que Marielle fez para ser agredida assim, inclusive depois de morta? O assassinato de Marielle ainda não foi esclarecido, não sabemos quem é o mandante, já tem mais de um ano. Então, o porquê dessa agressão a Marielle, que era uma vereadora que defendia as pessoas, inclusive os policiais militares? Há depoimentos de policiais militares que colocam que Marielle defendia mais eles, inclusive, do que o próprio capitão que se diz, né, deputado dos militares, deputado dos policiais, que pouca coisa fez, poucos projetos fez. E mais grave ainda, na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, os manifestantes, né, uma pequena manifestação, retirou uma faixa que estava à frente da universidade, que a faixa dizia o quê? Em defesa da educação. Então, os manifestantes retiraram essa faixa, falaram que não poderia ter essa faixa. Como não? Uma universidade que está vendo o governo fazer cortes drásticos na educação, fazer uma manifestação pública. E eles retiraram, ou seja, estão agindo como o Talibã, aquele movimento fundamentalista que tem no Afeganistão, que proibia, inclusive, mulheres de estudarem. Então, em que se está transformando o Brasil? O que querem esses manifestantes? Quando são entrevistados, mal sabem o que querem. Defendem um governo que não sabe a que veio, porque até esse momento o governo Bolsonaro não apresentou nada de concreto. Estamos com quase 6 meses de governo, a população continua cobrando uma solução para o desemprego. E não adianta o governo ficar falando coisas tipo, o PT quebrou o Brasil, que a gente ouvia muito nas manifestações, a tal ponto que tem em Belo Horizonte uma mulher segurando um cartaz dizendo que o PT acabou com ela, menos bolsas, né? Bolsas para as escolas, para as universidades, menos universidades e mais armas. Que coisa maluca, né? Como uma pessoa pode pedir mais armas e menos universidades? Então, a que ponto estão chegando essas pessoas? E eu creio que a maioria da população brasileira não defende isso. É um pequeno movimento, né, apoiado por certos setores que está colocando isso na rua. Um absurdo. Então, temos que analisar friamente o que está acontecendo no Brasil, falar para o governo, comece a trabalhar esse discurso do que o PT quebrou o Brasil. Qualquer pessoa séria que for analisar os dados vai perceber que no período do PT o Brasil cresceu em média 3,8% ao ano. E basta ler o relatório do Banco Mundial, onde tem lá uma parte que ele fala nos 10 Golden Years, ou seja, os 10 anos de ouro do Brasil, onde a economia cresceu. O PT saiu do governo deixando uma reserva de quase 400 bilhões de dólares de reservas cambiais. Então esse discurso é falso, a gente tem que combater e mostrar para a população que isso não é verdade. Eu, como analista aqui, tenho que colocar isso porque o governo Bolsonaro é uma continuidade do governo Temer, que já se completam 3 anos. O governo Bolsonaro apoiou todas as medidas econômicas que o Temer fez. O governo que eu digo, o então deputado do governo Bolsonaro, que apoiou todas as propostas, como a emenda constitucional 95, a reforma trabalhista que prometia empregos e nada fez, e agora propõe uma reforma da Previdência que não é reforma, a nosso ver, é uma destruição do sistema de seguridade social do Brasil. Então isso tem que ser analisado com fato e a população tem que dar o recado. Como deu no dia 15, os estudantes estão organizando agora um grande ato no dia 30, e as centrais sindicais estão organizando uma grande greve geral para o dia 14 de junho. Veremos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.